Olá, boa tarde a todos. É um grande prazer estar com vocês aqui pela live junto à rede social da Prefeitura e também presencialmente aqui no Centro do Idoso. Tá? Hoje, mais do que especialmente, estaremos tratando do tema do perímetro urbano, da redefinição do perímetro urbano e a definição da área de expansão urbana da nossa cidade. São temas muito importantes, por quê? Porque eles interferem diretamente na vida da nossa sociedade. Né? Sem o perímetro urbano, nós não teríamos como alavancar políticas públicas, políticas de interesse da nossa coletividade. Por isso, esta vai ser uma das primeiras apresentações, primeiras audiências públicas sobre o tema, e com enorme prazer que eu me dirijo a vocês, né? Trazendo este tema para a nossa apreciação. Deixa claro também que o tema do perímetro urbano e da área de expansão urbana, ele passa não apenas pela legislação municipal, mas ela está sujeita a uma cadeia de leis e normas que estão regulamentando esse tema, como, por exemplo, a própria Constituição Federal, em seu artigo 182 e 183. Nós temos também o Estatuto da Cidade, que trata da função social da nossa cidade, e nós também temos a 6.766, que é uma lei federal que trata do parcelamento do solo, que atua diretamente na formação da nossa cidade, na nossa organização da nossa cidade, além das normas municipais que versam sobre edificações, como o Estatuto, o Código de Obras, o Código de Postura, e também, com uma influência menor, mas o próprio Código Tributário. Então, sobre essa égide, né, essa cadeia de normas, nós elaboramos uma minuta do que seria o nosso novo lei de perímetro urbano. Agora, é claro, sem a participação popular, ela fica menos prestigiosa, então a gente faz questão que todos participem. De antemão, a gente deixa para vocês claro que a experiência da confecção do novo perímetro urbano, ele passa a partir de ferramentas que a Prefeitura adquiriu nos últimos anos para a gestão pública do município. Como, por exemplo, nós temos hoje o conhecimento da nossa cidade de detalhes por meio de fotos aerofotogrametria, né, fotos ortorretificadas que foram feitas ao longo dos últimos anos, que nos permite conhecer muito bem tanto o que é a nossa cidade, como relevo, áreas de preservação permanente, limites, áreas plenamente ocupadas e área densamente ocupadas e área potencialmente a serem ocupadas. Então, a formação dessa proposta, ela se dá de forma bem clara, com conhecimento da nossa cidade, e por isso é com muita tranquilidade que nós trazemos à discussão esse tema. Outro ponto importante: o perímetro urbano não define apenas aonde você pode edificar, mas sim ele trata da condição de se legalizar, se regulamentar, se formalizar os loteamentos já existentes na nossa cidade. Isto porque só pode haver loteamento aonde estiver delimitado, né, o loteamento dentro do perímetro urbano. Então, essa lei é muito importante. Está aí a necessidade dessa audiência pública, dessa primeira audiência pública, né, para apresentar a vocês o que seria o novo perímetro urbano da cidade. Eu apresento a vocês a primeira imagem, que é a imagem que vai tratar do perímetro urbano como um todo. Está no ponto? Bom, nessa imagem, nós vemos, ela foi gerada a partir de uma foto de alta definição que nós já temos na Prefeitura, e assim, nós delimitamos dentro do perímetro urbano alguns equipamentos que nós teremos em implantação nos próximos anos da cidade. Por exemplo, naquela parte vermelhinha que está ali sem a imagem, ali seria o que nós chamamos de parque da cidade. Então, dentro do perímetro urbano já temos o nosso parque contemplado. E também outros investidores, outros
incorporadores que já procuraram a prefeitura, manifestando interesse em construir, expandir, em parcelar. Nós já trouxemos à realidade essas áreas de expansão imediata, certo? Então, é o que acontece ali na parte de baixo, por exemplo, próximo do cemitério ali. Então, temos dentro do perímetro urbano a definição de que ou nós temos a área edificada, parcelada, ou futuramente parcelado tão rápido. O que nós gostaríamos de demonstrar com isso? Nós temos que contemplar dentro do nosso perímetro urbano o que de real é urbanizado. Então a ideia do perímetro urbano é contemplar aquilo que é de real, que é de eminente urbanização. Por quê? Porque se algum empreendimento de loteamento, porventura, tenha sido concebido de forma irregular, nós vamos poder trazer esse loteamento à regularidade. Nós vamos poder empregar recursos para fazer com que ele traga-se à realidade. Responsabilizar o loteador que fez sem a devida regularização. Então, a ideia que nós temos é o seguinte: nós vamos implementar posturas de regularização dessas áreas. Como, por exemplo, eu gostaria de destacar a figura do Padre Cícero, que é uma região carente da nossa cidade, mas que está perfeitamente contemplada dentro deste perímetro urbano, né? E que tão logo seja aprovado, nós daremos início à sua legalização. Outra questão diz respeito, pode voltar a imagem 1 novamente? Veja que na imagem nós temos um traçado em azul. Esse traçado em azul, ele foi obtido a partir da análise do solo, por meio das imagens geradas via a coleta aerofotogramétrica. Então, nós sabemos que aqui tem um curso de água. Então, dentro da planta, desse novo perímetro urbano, nós já contemplamos as áreas tidas como APP, área de preservação permanente, o que vai facilitar em muito o entendimento da população e da própria administração no que diz respeito à utilização desses terrenos. Certo? Não impede, um terreno que esteja localizado dentro de uma APP não impede de ser parcelado, mas ele tem limitações e restrições em ser edificados, de forma que, ao contemplar dentro do perímetro urbano as áreas de preservação permanente, nós estaremos trazendo a publicidade, nós estaremos trazendo as claras aonde pode e aonde não pode edificar. Então, é muito importante que o nosso novo regulamento de perímetro urbano tenha essa ferramenta, porque vai permitir que a população veja: olha, eu não vou adquirir esse lote porque esse lote está dentro de um APP, ou então eu vou adquirir o lote a um valor inferior, ou eu vou repensar a questão desse lote. Então, está dentro do perímetro urbano já devidamente relocado. E na segunda imagem que nós vamos mostrar, a segunda imagem, consegue? Aqui, na segunda imagem, nós vemos o que a gente chama de área de expansão urbana. Veja, não se trata mais da área urbana, mas da área de expansão urbana. A nossa área de perímetro urbano ficou com algo em torno de 7,8 quilômetros quadrados. A área de expansão urbana com a área urbana ficou em 13,9 quilômetros quadrados. Ou seja, nós temos aproximadamente aí 5 quilômetros de área de expansão urbana. Por que essa área de expansão urbana? Essa área de expansão urbana, ela versa sobre terrenos que podem vir nos próximos anos a desenvolver uma tendência a urbanizar-se. Então, ela funciona como uma faixa limítrofe entre a zona rural e a zona urbana. Ou seja, pode ser que nos próximos anos, estes terrenos também venham a ser desenvolvidos. Mas, Antônio, por que a gente não transforma tudo em perímetro urbano e fica dessa maneira? Simples, porque não é interesse ter uma planta de perímetro urbano extensa, porque aonde tiver a planta de perímetro urbano, a administração pública tem que levar infraestrutura.
tem que levar as ferramentas sociais. E isso onera muito o custo da máquina. Então, onde fica o limite do perímetro urbano? O limite do perímetro urbano fica dentro das áreas que são efetivamente urbanizadas e que têm um potencial eminente de urbanização. Este é o perímetro urbano. A área de expansão urbana é as áreas que têm uma vocação urbanística, que têm uma possibilidade de expansão a médio prazo, né, mas que não têm uma tendência de curto prazo de ser expandidas. E também nós temos a figura da limitação de urbanização, ou seja, tudo que está fora da área do perímetro urbano, ela não pode ser urbanizada. Antônio, mas por que não pode ser? Simples, porque a construção de núcleos urbanos fora desta área faz com que se onere radicalmente o custo da administração. Nós temos a sorte na nossa cidade de termos apenas a sede administrativa. Então toda a nossa população ela é concentrada aqui. Para levar os serviços de saúde básica, é muito mais tranquilo numa cidade concentrada do que numa cidade pulverizada, com 3, 4, até 5, 6 distritos. Então nós temos o nosso núcleo consolidado. O que nós devemos fazer? Aprimorar esse núcleo, levar os serviços sociais para todas as residências, regularizar todos os lotes e loteamentos e trazer todos os equipamentos públicos a registro, a patrimônio, para que ele possa ter sua devida manutenção. Então, o nosso interesse aqui é o seguinte: identificar quais são as partes que são devidamente urbanizadas. Bom, as partes que são devidamente urbanizadas, volta na imagem 1, por gentileza. As partes que são devidamente urbanizadas são essas. Opa. São essas aqui. Essas são as partes devidamente urbanizadas. Vemos que na outra imagem, na 1. Anterior. Exato. Nós vemos à direita de quem vê a imagem o início de um distrito industrial. Nós vemos a possibilidade de expansão urbana na parte da direita. Nós vemos a vocação de construção na parte sul, ali na parte de baixo da imagem. Então, o que nós fizemos? Identificamos aonde efetivamente expandiu e onde tem uma tendência de expandir, onde os loteadores, os investidores, aqueles que têm o lote já manifestaram interesse junto à prefeitura. É claro que a partir do momento que nós consolidamos o perímetro urbano, todo novo loteamento ele vai passar, ele já é obrigado, mas ele vai ter um reforço no que diz respeito à legalização antes do início da comercialização. Por quê? Porque não adianta o esforço da prefeitura em legalizar, sendo que nós vamos ter um esforço contrário, criando novos casos de irregulares. Então, o que nós vamos querer fazer a partir dessa nova lei de perímetro urbano? Definir a política e a obrigatoriedade de regularizar, a partir de uma releitura da Constituição Federal, da Lei 10.520 e da 6.766. Então, nós teríamos alguns dispositivos normativos que trazem a responsabilidade dos loteadores irregulares e da Prefeitura. Nós teremos a figura da participação dos entes que controlam a legalidade da Prefeitura, os órgãos de controle, e nós teremos a obrigatoriedade de que os novos loteamentos respeitem uma série de pré-requisitos antes de serem feitos. Eu sei que é demasiadamente caro construção de infraestrutura no ato do parcelamento do solo, do loteador, mas se o loteador não o fizer, infelizmente esse custo vai ter que ser absorvido pelo Tesouro Municipal, e aí que mora a injustiça. Então o que nós queremos é regularizar o perímetro urbano, definir a área dele, a área de eminente expansão, por meio da definição da área de expansão urbana,
definir quais são as áreas de interesse a médio prazo de expansão e limitar as áreas que não são de interesse, né? E aproveitando para fixar os marcos das nossas APPs, as áreas de interesse, né, ecológico, que são as áreas de preservação permanente, definindo como proibido edificar nesses perímetros, tá ok? Então, basicamente, são esses dois cenários. Essa primeira imagem que vocês estão vendo é a imagem que vai definir um novo perímetro urbano, né? E, por meio, a próxima imagem, a 2, por meio deste novo desafio, né, dessa nova imagem, nós temos a área de expansão urbana. Assim, se tivermos algum empreendedor que queira investir nesta área, fala assim: prefeitura, eu quero parcelar também, mas a minha área não está na área de expansão urbana, não está na área do perímetro urbano, está na área de expansão. É possível realizar o parcelamento do solo? É possível, mas serão tomados outros cuidados, né? Principalmente no que diz respeito à configuração das vias públicas desse novo parcelamento, que eles terão que ser condicionados às vias públicas que já existem no perímetro urbano. Então, como nós vamos fazer as ligações de vias rápidas, como que nós vamos fazer o abastecimento de água, de luz, de telefone, como que nós vamos fazer o acondicionamento desse novo loteamento junto à unidade básica de saúde, para que possamos expandir o serviço para lá. Então, dentro dessa discussão, veja, é muito mais ampla do que simplesmente poder ou não construir. Diz respeito à implementação de ações e políticas públicas de toda a prefeitura. Então, fica aqui, nesse primeiro momento, o desafio, né? Nós vamos disponibilizar esses dois mapas junto aos meios de comunicação da prefeitura, vamos abrir um prazo para que a gente possa discutir isso como sociedade, né? E, num segundo momento, reunir-nos novamente para quê? Para trazer a discussão novamente, abrir a discussão, continuar a discussão e finalizarmos para fim de instrumentalizar a lei que vai ser posta para a aprovação do novo marco do perímetro urbano da cidade. Ok? Lembrando que, juntamente com essa lei, nós traremos, pode vir? Juntamente com essa lei, nós traremos alguns novos paradigmas no que diz respeito à regularização de áreas já ocupadas, tá? Não é interesse nenhum da administração ou dos órgãos de controle expandir o braço forte para obrigar as pessoas a fazer o que tiver que fazer. Mas é obrigação de quem loteou promover os equipamentos públicos para aquela área, assim como é obrigação daquele que investe, né? É direito daquele que investe de forma corretamente no parcelamento ter uma cidade organizada. Então, o que nós teremos? Mecanismos dentro do perímetro, da nova lei de perímetro urbano. Nós teremos, num primeiro momento, os marcos regulatórios, ou seja, todas as coordenadas geográficas formando o polígono da cidade, dizendo: este aqui é o perímetro urbano, este aqui é a área de expansão urbana. Num segundo momento, nós trataremos acerca da legalização dos empreendimentos que já existem dentro da cidade. Então, nós vamos lá. Se é um loteamento que existe um incorporador, mas que ele fez de forma clandestina, irregular, nós vamos convidá-lo a trazer o seu loteamento para a regularidade e vamos ajudá-lo no que for possível para isso, porque é de interesse da nossa coletividade. Ou, no caso de loteamentos que não possuem incorporador, a prefeitura estaria trazendo a legalização, a instrumentalização, levando serviço para que aquele loteamento possa ser regularizado. E, num terceiro momento, combater veementemente a proliferação de loteamentos e parcelamento de solo, desmembramento ou edificação irregular, em especial em áreas de preservação permanente, como é o caso daquela faixa que nós mostramos, que já vai estar previsto na nossa nova lei urbana, essa faixa dizendo: aqui não pode construir. Então,
basicamente, nossa lei de perímetro urbano ela é dividida nesses 3 módulos. E, a partir da análise da imagem que nós vamos passar do mapa, que nós vamos disponibilizar, nós vamos vamos dar andamento nessa discussão e contamos com a participação de todos os nossos populares para, assim que for da vontade, se manifestar. Olha, eu acho que poderíamos expandir para um lado, expandir para um outro lado, esse lado aqui eu acho que não é viável. E aí, vem cá, tem uma fonte de água aqui, tem uma outra área de preservação aqui que não foi colocada. Então, a participação de todos é muito importante, tá? Lembrando que a própria Constituição do Estado, em seu artigo 308, ele determina que toda expansão urbana, toda área de expansão urbana, toda definição de área de expansão urbana ou perímetro urbano, ele tem que ser submetido à apreciação popular, como não poderia ser diferente, assim como a lei do Estatuto da Cidade também determina, ok? Eu agradeço a participação de todos, acredito que esse material vai ficar disponível a vocês, e deixo aberto para quem precisar, né, entrar em contato com a gente na Prefeitura, coloque a sua sugestão e vamos todos participar e cooperar e fazer parte de uma sociedade mais organizada, mais hospitaleira, mais concisa, ok? A todos, muito obrigado pela participação e até a próxima.